Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Empresas da Bolsa. Hoje falaremos da EDP Energias do Brasil, uma das subsidiárias da EDP Portugal, que é uma das principais operadoras europeias no setor energético. Após a vinheta você ficará sabendo quem é a EDP Brasil, seu modelo de negócio e análise fundamentalista da empresa. Mas antes queria agradecer aos 205 inscritos no canal. Você que não é inscrito ainda, se inscreva e traga um amigo. E um lembrete, as informações e materiais disponibilizados neste canal não sugerem qualquer tipo de recomendação, indicação e aconselhamento para investimento, sendo a tomada de decisão única e exclusiva responsabilidade do investidor. A história do grupo EDP no Brasil inicia-se em 1996 com a aquisição de uma participação minoritária na CERG, a Companhia de Eletricidade no estado do Rio de Janeiro. O primeiro grande investimento do grupo veio no ano seguinte, ao assumir 25% da hidrelétrica de Luiz Eduardo Magalhães, no Tocantins, entrando no negócio de geração de energia. Em 98, em conjunto com outra empresa de energia, a CPLF, realizaram a aquisição do controle da Bandeirante Energia, aproveitando à época o processo de desestatização do setor elétrico de São Paulo. No ano de 99, a EDP adentra no mercado do Espírito Santo e do Mato Grosso do Sul ao adquirir participação na Iven, que era o veículo controlador da Ecelsa, que se tornaria EDP Espírito Santo, e da Enersul, que mais tarde seria o seu controle cedido para o Grupo Rede em 2008. O ano 2000 marca a criação da EDP Brasil. No ano seguinte, o grupo consegue a concessão para a construção da usina Peixe Angical, no Tocantins, cuja potência é de 452 megawatts. Também em 2001 ocorre a cisão da Bandeirantes Energia devido à saída da CPFL do capital social da empresa, sendo agora a Bandeirantes Energia controlada unicamente pela EDP Brasil. Em 2002, a hidrelétrica Lajeado entra em operação plena, tendo uma potência de 902,5 megawatts. No ano de 2003, a usina Peixe Angical tem suas obras retomadas e a Furnas Centrais Elétricas adquire 40% da Enerpeixe através de financiamento do BNDES e de bancos. Ainda no mesmo ano, a EDP Brasil dá um passo para a sua reestruturação societária, passando a deter o controle total e direto da Iven SA e, por consequência, da Ecelsa e da Enersul. Em 2005, o nome da empresa é modificado de EDP Brasil para EDP Energias do Brasil. Logo depois, a companhia abre capital mediante oferta pública de ações no novo mercado da Bolsa de Valores de São Paulo, levantando quase 1,2 bilhões de reais. A maior do gênero no ano, e o processo de reestruturação societária da empresa é concluído. Em 2006, são concluídas as obras da usina Peixe Angical, no Tocantins, com a entrada em operação do primeiro conjunto gerador da usina e o início do funcionamento da última turbina em setembro, totalizando 452 megawatts de capacidade instalada. Além disso, em outubro do mesmo ano, a operação comercial da quarta máquina da usina hidrelétrica de Mascarenhas, no Espírito Santo, é concluída, passando a adicionar 50 megawatts à capacidade instalada da usina. A EDP vai transformar o estado do Ceará em exportador de energia. Bem-vindo à usina termoelétrica Porto do Pecém, a maior obra em construção da EDP no mundo. No ano de 2007, em parceria com a MPX Mineração, a EDP Energias do Brasil adquire a usina termoelétrica Pecém 1, no Ceará, com participações iguais no investimento de 1,3 bilhões de dólares, o que trouxe uma previsibilidade de aumento de 35% na capacidade instalada do grupo. Também em 2007, a PCH, mais conhecida como Pequena Central Hidrelétrica, no caso aí a São João, entrou em operação de 29 megawatts no Espírito Santo, e a PCH Santa Fé também começou a ser construída no mesmo estado. Em 2008 foi realizada, como já mencionado, a troca de ativos com o Grupo Rede. Por um lado, a EDP Energias do Brasil cedeu ao Grupo Rede a distribuidora Enersul. Em contrapartida, o Grupo Rede cedeu 73% do capital da Investio, empresa que opera a usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, localizada no Rio Tocantins. Ainda em 2008, a EDP Energias do Brasil, em conjunto com a EDP Renováveis, cria uma subsidiária e define o primeiro investimento eólico no país. No Espírito Santo, é inaugurada a usina de Santa Fé. 2010 chegou e, como parte do projeto pioneiro de mobilidade elétrica da EDP Energias do Brasil, postos de recarga de bicicletas elétricas são instalados no Espírito Santo, nas cidades de Vitória, Vila Velha, Guarapari e Cariacica, e nas cidades paulistas de Guarulhos, São José dos Campos e Mogi das Cruzes, com a respectiva doação dos equipamentos para órgãos de segurança pública.
Foi inaugurado em outubro do mesmo ano o Centro de Operação da Geração, o COG, em Serra, no Espírito Santo. Com uma tecnologia avançada, o COG centraliza o comando das operações das 14 usinas hidrelétricas de médio e pequeno porte da companhia, que juntas somam quase 200 megawatts de potência instalada. Em 2011, muita coisa aconteceu. Além dos 35 anos do Grupo EDP, o controlador da EDP Brasil, entrou em operação o terceiro parque eólico da EDP Energias do Brasil, em Tramandaí, no Rio Grande do Sul, com potência geradora de energia de 70 megawatts. Iniciou-se a construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio do Jari, com 373 megawatts, entre os estados do Pará e Amapá, e com a demanda 4,5 vezes maior do que a prevista, ocorre a venda de 14% das ações da companhia detidas pela EDP Portugal, arrecadando 810 milhões de reais. Ainda em 2011, a usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães bate recorde ao atingir a maior geração acumulada de energia da sua história, 4,5 megawatts-hora. E a EDP Renovável Brasil inicia a venda de energia em novos leilões promovidos pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Em 2012, a usina termoelétrica Porto do Pecém 1 recebe autorização da ANEEL para iniciar a sua operação comercial da primeira unidade geradora, com capacidade instalada de 360 megawatts. E no final do ano, a EDP Energias do Brasil vence no leilão A5 a concessão da Central Hidrelétrica de Cachoeira Caldeirão, que será construída no Rio Araguari, no Amapá. No ano de 2013, a EDP Energias do Brasil estabelece parceria com a China Three Gorges para investimentos em conjunto no mercado brasileiro. Além disso, através do consórcio Nova Terra, construído em parceria com a companhia Furnas Centrais Elétricas, a EDP venceu a concessão da Central Hidrelétrica de São Manuel, que será construída na divisa dos estados de Mato Grosso e Pará, no rio Teles Pires. Ainda em 2013, a EDP Renováveis Brasil vende 45 megawatts de energia nova por meio de 4 projetos de geração eólica localizada no estado do Rio Grande do Norte. Em 2014, foi assinado o contrato de compra e venda para alienar 33,3% dos direitos de construção da usina hidrelétrica de São Manuel para a Sway Brasil, controlada integralmente pela China Three Gorges. Também foi assinado o acordo de compra de ações com a Eneva, com o objetivo de adquirir 50% do capital remanescente votante da usina termoelétrica de Pecém 1. No ano seguinte, ocorre a conclusão da aquisição de 50% da usina de Porto de Pecém 1, pertencentes à Eneva. Sendo assim, a EDP Energias do Brasil passa a deter 100% da usina termoelétrica. Também é concluída a venda da participação da EDP Energias do Brasil na EDP Renováveis, consolidando a posição da companhia como operador hidrotérmico. Em 2016, foi realizada a venda da Pantanal Energética e realizado um aumento de capital na Bolsa de Valores que levantou mais 1,5 bilhões de reais. No ano de 2018, a EDP Brasil adquire 23,6% da participação nas centrais elétricas de Santa Catarina. Em 2019, foi realizada a aquisição da linha de transmissão em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agora que você já conhece a história da EDP, vamos estudar um pouco seu modelo de negócio. Começamos pela estrutura societária, pois a empresa tem muitas subsidiárias e será mais fácil o entendimento do modelo de negócio. Sendo assim, nós podemos perceber que o capital social da EDP Energias do Brasil é composto por 51% pertencente ao grupo EDP e 48,7% está na mão do mercado. Dentro do que a gente chama de EDP Energias do Brasil Sociedade Anônima, nós temos a EDP Transmissão, a EDP Transmissão MA 1 e 2, a EDP Transmissão São Paulo, Minas Gerais e a EDP Transmissão Aliança Santa Catarina. Nós podemos observar aí o percentual do capital social que a EDP Energias do Brasil tem em cada uma dessas subsidiárias. Todas essas no ramo de transmissão. No ramo de distribuição, nós temos a EDP São Paulo, a EDP Espírito Santo e temos também a Central Elétrica de Santa Catarina. No quesito comercialização, a EDP trabalha com a subsidiária EDP Comercialização e a EDP Comercialização Varejista. E no segmento de geração, nós temos aí a empresa Energia de São Manuel, a hidrelétrica, a de Lajeado, a Seja, a Enerpeixe e a Energest, a termoelétrica de Porto do Pecém, a hidrelétrica de Cachoeira Caldeirão. E dentro disto, a EDP também tem participação na Invesco, que é a controladora lá da usina de Lajeado, no Tocantins. E no caso de serviços, nós temos a EDP Soluções e Energia e a EDP Grid. Sendo assim, a EDP atua na geração, distribuição, comercialização e transmissão de energia elétrica, tendo aí uma vasta diversificação do seu modelo de negócio, permitindo que ela atue em diferentes etapas da cadeia de energia. Sendo assim, ela busca ter um diferencial frente a seus concorrentes.
No segmento de geração de energia, ela atua através da Enerpeixe, da Energest, da Invesco Lajeado, da Unidade Termoelétrica de Porto de Pecém 1 e pelas hidrelétricas de Santo Antônio do Jari, Cachoeira do Caldeirão e São Miguel. A distribuição de energia se dá através da EDP São Paulo, cuja área de concessão corresponde a 28 municípios, um número de clientes próximo a 2 milhões, sendo que na área de concessão existem 4,6 milhões de pessoas, e esse prazo de concessão vai até 2028. No caso da EDP Espírito Santo, essa área de cobertura é correspondente a 70 dos 78 municípios do estado do Espírito Santo, com 1,6 milhões de clientes já pertencentes à rede, e na área nós temos 3,8 milhões de habitantes, e essa concessão vai até julho de 2025. E a sua participação na Companhia Elétrica de Santa Catarina abrange quase todos os municípios de Santa Catarina, 286, com 3 milhões de clientes faturados, e o prazo de concessão vai até julho de 45. Diferentemente da EDP São Paulo e da EDP Espírito Santo, onde a EDP Energias do Brasil tem 100% do capital social dessas empresas, no caso da Celesc, a participação da empresa é de apenas 25,35%. No quesito da comercialização, ocorre a atuação da EDP Comercialização e da Grid, que trabalham aí com formas de otimizar a comercialização da energia gerada pela companhia. Com relação à transmissão, a companhia possui 1.441 quilômetros em projetos de transmissão, sendo 187 já em operação e o restante em fase de construção e ou licenciamento. Nós podemos observar que a EDP conseguiu arrematar os lotes número 24, que corresponde a 113 quilômetros no Espírito Santo, cujo projeto já está em operação. O lote 7 e o lote 11 ficam localizados no Maranhão, com prazos de concessão longos, então até 2047. O lote 18 compreende ali entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, com uma extensão de 375 quilômetros, ainda em construção. Também em construção o lote número 21 em Santa Catarina, e o lote Q, que foi o último adquirido pela companhia, está em fase de licenciamento ambiental para poder ser realizada a construção. Então nós podemos verificar que no quesito transmissão é algo muito relativamente novo para a EDP Energias do Brasil, onde a maioria dos seus projetos ainda está em fase de construção para começar a rentabilizar a empresa. Então nós temos o lote 24 em operação e o lote 11 em operação. Lote 7, 21 e 18 estão em construção e o lote Q em fase de licenciamento. Portanto, neste braço da EDP Brasil, há um bom prognóstico do aumento das receitas da companhia, porque lembrando que no segmento transmissão, a empresa não recebe dinheiro por quanto de energia que passa nessas linhas, mas sim na disponibilidade de linhas para serem passadas essa energia. Então, quanto mais linhas, maior o recurso recebido pela empresa neste segmento de mercado. Vamos agora à análise fundamentalista. Primeiro vamos avaliar o resultado consolidado de 2019. Nós podemos verificar que trimestre contra trimestre houve um aumento de 3,9% no volume de energia para o segmento residencial e no ano contra ano esse aumento foi de 4,4%. A EDP também verificou um aumento de 2,3% no aumento do número de clientes, de 2.943.000 para 3.010.000 de 2018 para 2019. Em contrapartida, no segmento industrial, a EDP viu quedas tanto no volume gerado no trimestre e no ano, e também na sua base de clientes. Com relação ao trimestres, houve uma redução de 3,5%, o volume de energia no ano teve uma redução de 1%, e o número de clientes reduziu apenas 0,2%. De 2018 para 2019, o maior efetivo de aumento de clientes para a EDP foi no segmento comercial, um aumento de 6,1% com relação ao quarto trimestre de 18 para o 19. Na base anual, esse aumento foi de 3,4% no volume de energia gerada, e a base de clientes aumentou 3%, saltando de 253.000 para 261.000. E como está distribuído os clientes da EDP em 2019? 43% de toda a energia gerada e distribuída é para o segmento industrial, seguido pelo residencial com 25% e o comercial com 17%. E agora vamos para a análise fundamentalista do primeiro trimestre de 2020, analisando primeiro a receita líquida por segmento da companhia. No consolidado, a receita líquida foi de 3,2 bilhões de reais. Destes, a maior parte veio da distribuição, com 1,8 bilhões, seguido da comercialização e varejo de energia, com 1,1 bilhões. Em seguida, a geração térmica, com 498 milhões,
geração hídrica com 316 milhões e transmissão com 92 milhões. O EBITDA da companhia foi de 698,5 milhões, em grande parte produzidos pela geração térmica, pela geração hídrica e pela distribuição. E podemos observar que o lucro líquido do exercício foi de 271 milhões, onde a distribuição foi o ramo da companhia que mais contribuiu para esse lucro líquido, seguido pela geração térmica. Analisando ainda os mesmos dados, agora sob o ponto de vista de porcentagem, nós podemos comparar o primeiro trimestre de 2019 com o primeiro trimestre de 2020 e verificamos que há uma queda da receita líquida na geração hídrica de 18,9%, houve um aumento de 36,6% na geração térmica, um aumento espetacular de 111% na comercialização de energia e um aumento mais espetacular ainda de 384% na transmissão. No consolidado, comparando a receita líquida de 2019, do primeiro trimestre, com o primeiro trimestre de 2020, houve um aumento de 16%. E isso impactou em 3,7% positivamente a margem bruta. E esse aumento dessa margem bruta foi decorrente de um aumento de 85% na transmissão, com a decorrente evolução das obras. No caso da geração térmica, através da usina termoelétrica de Pecém, houve um aumento de 42,4% devido à regularização do saldo de adimplências e maior eficiência em relação à estratégia de compra de carvão e reajuste da receita fixa anual. Na distribuição, houve um aumento de 4,1% decorrente do efeito tarifário da EDP Espírito Santo, além de efeitos de contratos bilaterais e ressarcimentos. E no quesito geração hídrica, houve redução de 31,7% na margem bruta decorrente da menor alocação de energia no período, reflexo da estratégia de sazonalização, que alocou mais energia no segundo semestre. Além disso, a menor energia secundária do período, quando comparado com o período anterior, e a maior volatilidade entre os meses, especialmente em janeiro, contribuíram para a redução desse resultado. Nós temos os gastos gerenciais e a PMSO, que é pessoal, material, serviços e outros. E nós podemos verificar que houve um aumento de 121,6% na geração térmica, 55,5% na transmissão, 32% na holding, o que gerou no consolidado um aumento de 12,5% nesses gastos. Segundo informado pela própria companhia, no quesito pessoal houve um aumento de 6,8%, um total de 8,4 milhões, que é reflexo do ajuste salarial anual ocorrido em novembro de 2019 e do aumento do quadro de funcionários nos novos segmentos de atuação. Com relação a materiais, houve um aumento de 32,6%, numericamente é 3,4 milhões, resultante da compra de equipamentos de segurança atrelado à pandemia do coronavírus, além do aumento da aquisição de materiais para manutenção da usina termoelétrica de Pecém. Com relação a serviços de terceiros, houve um aumento de 14%, que dá aproximadamente 15 milhões, reflexo das manutenções nas unidades geradoras e da maior contabilização de créditos de PIS e COFINS do ano anterior em Pecém. Sendo assim, no consolidado, nós temos uma variação de 14,7% no aumento das receitas, quando comparado o primeiro trimestre de 2019 com o primeiro trimestre de 2020, onde a receita operacional líquida saltou de 2,8 bilhões para 3,2 bilhões. Isso fez com que a margem bruta, portanto, aumentasse em 3,7%, chegando a 1,06 bilhões de reais. E como que se foi dada essa margem bruta do primeiro trimestre? Então nós temos ali a margem bruta no primeiro trimestre de 2019, que foi 1,02 bilhões. A geração hídrica promoveu uma redução aí de 87 milhões nessa margem, mas os outros negócios diversificados da EDP promoveram um aumento dessa margem bruta, que foi Pecém com 58 milhões, a distribuição com 22 milhões, comercialização com 5 milhões e a transmissão com 41 milhões. E aí nós começamos a observar a importância da diversificação da companhia. Quando um modelo de geração ou um modelo de atuação vai mal, outros podem compensar e fazer com que os números da companhia melhorem ao longo dos trimestres. Com relação à dívida bruta da empresa, nós podemos observar que cada segmento é tratado de uma forma diferenciada, por isso nós temos a criação de subsidiárias. E basicamente a dívida da EDP e as suas subsidiárias está baseado em empréstimos bancários e o financiamento através de debêntures. Então nós podemos observar que o segmento de transmissão, que é tradicionalmente um que demanda muito mais investimentos, tem aí a maior dívida da companhia com 2,8 bilhões, sendo 2,4 bilhões em debêntures. Em seguida, as distribuidoras de energia EDP São Paulo e EDP Espírito Santo são as que têm mais relevância na dívida bruta da companhia, seguido das hídricas e da termoelétrica de Pecém, que é o ramo da empresa onde tem mais dívida atrelada a empréstimos bancários.
Mas como está o cronograma dessa dívida? Será que ela é administrável, sem que comprometa o caixa da empresa? De disponibilidades, a EDP tem hoje, no primeiro trimestre de 2020, de 2,6 bilhões. E o que ela tem para pagar em 2020 é 1,6 bilhões. Em 2021, esse valor sobe um pouquinho para 1,7 bilhões. E em 2022 e 2023, essa dívida dá uma amortecida com valor ali próximo a 700 milhões em média. E as dívidas para depois de 2024 somam 3,6 bilhões. Então vejam que no curto prazo é uma dívida altamente administrável e muito provavelmente você já deve ter visto por aí debêntures da EDP Brasil com vencimento lá para 2030, 2040. Então é uma dívida bem administrável. Essa dívida bruta ela está atrelada a 41% dela ao IPCA, 45% ao CDI, 1,3% de pré-fixadas e 11,8% a títulos de juros de longo prazo. De acordo com a própria EDP, o custo médio da dívida ao ano é de 7,7%, mas no final de 2019 era de 8,4%, então já há uma redução no custo dessa dívida. Essa variação do custo médio é reflexo da redução do CDI e do título de juros a longo prazo, enquanto o IPCA manteve-se estável. Considerando as dívidas da empresa em que a companhia detém participação, o prazo médio seria de 4,5 anos e o custo médio também se manteria em 7,7% ao ano. E como está a evolução dessa dívida líquida? Em 2019, ela era de 5,5 bilhões. Com a geração de caixa operacional, houve um abatimento dessa dívida em 699 milhões. Só que outros custos da empresa, ou seja, geração de caixa negativo, que é um valor que sai da companhia, foi aumentando essa dívida ao longo do trimestre, saindo de 5,5 bilhões em 2019 para 5,8 bilhões em 2020. O que impactou maior aí foi o CAPEX. E você que já acompanha esse canal sabe que o CAPEX é uma parte do caixa da companhia destinado para investimentos. E como está aquele indicador que a gente gosta bastante, que é a dívida líquida sobre EBITDA? Nós podemos ver que ao longo do ano de 2019 e começo do ano de 2020, houve uma ligeira alta da dívida líquida sobre EBITDA de 1,8 para 2,3, isso considerando o EBITDA total da companhia. Portanto, ainda está num valor bem aceitável se tratando de uma elétrica. Se você comparar os outros pares, você tem empresas aí com dívida líquida de 4, 5 vezes dívida líquida sobre EBITDA total. E aí, você acha que a EDP Energias do Brasil é um bom case de investimento? Escreva aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e trazer um ou mais amigos que se interessam por análise fundamentalista de empresas. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!